Meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um vídeo de eletromagnetismo aplicado, linhas de transmissão. Estaremos vendo impedância refletida, parâmetros das linhas de transmissão. Este é o primeiro vídeo de uma série de 9 vídeos sobre impedância refletida. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos. Os objetivos da série são apresentar o conceito de impedância refletida com exemplos em situações de análise e projeto na instalação de estações de telecomunicações e também analisar e aplicar as condições de linha terminada em curto-circuito e em circuito aberto. Veremos os seguintes assuntos nesta série: conhecendo a linha de transmissão e seus parâmetros característicos elétricos, que é este vídeo. Passaremos para estado estacionário, parâmetros de casamento, impedância refletida e quando a carga é um curto e quando a carga é um circuito aberto. Aproveite, deixe o seu like e ajude o algoritmo do Google a apresentar esse vídeo a outras pessoas interessadas. Ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. O objetivo deste vídeo é apresentar os parâmetros característicos das linhas de transmissão que afetam o comportamento da impedância refletida, tais como velocidade de fase, constante de fase, retardo, defasagem e comprimento de onda na linha. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo: uma introdução aos parâmetros elétricos dos cabos coaxiais, velocidade relativa e retardo no tempo, constante de fase da linha e defasagem, comprimento de onda na linha e faremos algumas considerações finais. Vamos começar pelo primeiro item, introdução aos parâmetros elétricos dos cabos coaxiais. Estamos interessados na condição de estado estacionário. Também estamos preocupados com os baixíssimos sinais na recepção e no custo elevado de gerar sinais em alta frequência na transmissão. Devemos aproveitar então qualquer sinal disponível e por isso estamos extremamente preocupados com a questão do descasamento e de impedância refletida. Nós vamos começar analisando um circuito simples, um transmissor, uma linha de transmissão e uma carga. Temos a figura, o gerador com a sua impedância característica, uma carga e a linha de transmissão, no caso representada por um cabo coaxial, apenas para facilitar o desenho. Pode ser qualquer tipo de linha que já conversamos. Vamos analisar um tipo específico de cabo coaxial, o tipo RG58C/U. Temos aí as medidas, tanto da parte interna, a malha externa, como da capa externa. Observamos a cobertura de 96% dada pela malha. E impresso, o fabricante coloca o nome do fabricante, o tipo e a impedância característica. Estamos interessados neste momento especialmente na velocidade relativa, dada por 66,3%. Este é um cabo coaxial do tipo RG58CU, adequado para aplicações de RF, uma impedância característica nominal é de 50 ohms, uma cobertura da malha muito boa de 96% e o dielétrico é o polietileno sólido e a velocidade relativa de propagação é de 66,3%. A espessura externa pouco menos do que 5 mm. Para este cabo coaxial RG58C1 tem-se que a impedância característica entre 48 e 52 ohms. Observe que o valor nominal é 50 ohms, mas existe uma variação. A velocidade relativa de 66,3% ou 0,663, o que significa que nesse cabo o sinal se propaga na velocidade 0,663 vezes a velocidade de propagação da onda no vácuo, 3,10 metros por segundo, o que resulta nesse cabo a velocidade média de propagação é de 1,989 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Veremos agora velocidade relativa e retardo no tempo. Dado que a linha de transmissão ela impõe uma velocidade finita de propagação do sinal, esse é um dos parâmetros fundamentais que vai afetar a velocidade de propagação do sinal na linha, é o tipo de dielétrico, a velocidade máxima alcançada quando o dielétrico é o ar, o vácuo. O polietileno esponjoso com bolhas de ar apresenta maior velocidade de propagação do que o polietileno rígido, por exemplo. A velocidade relativa compara a velocidade real de propagação do sinal na linha com a que a onda teria se propagado
propagasse no vácuo. O retardo no tempo é dado pela velocidade finita de propagação do sinal, ocorrendo um tempo entre o sinal aplicado a uma extremidade até surgir na extremidade oposta. O tempo entre esses dois eventos é função do retardo característico e do comprimento da linha. Um dos parâmetros fundamentais que afetam o retardo do sinal é o tipo de dielétrico da linha de transmissão. Quanto mais próximo do ar o dielétrico da linha, maior a velocidade de propagação. O retardo ou atraso no tempo, ΔT em nanosegundos, é dado pela equação mostrada. Lm, que é o comprimento total da linha, dividido por 0,29979 vezes Vf. Você pode aproximar, por exemplo, para 0,3 se você quiser arredondar para 3 vezes 10 oitavos. Aí temos cada um dos parâmetros explicados. Então, um exercício. Vamos considerar o nosso cabo RG58C/U com um VF de 66,3%. E queremos saber qual é o retardo, o atraso no tempo, introduzido por um comprimento de cabo de 15 metros. Simplesmente, vamos usar a nossa equação, ΔTLM, dividido por 0,29979 vezes VF, e encontramos 75,46 nanosegundos. Vamos comparar agora com os dados do fabricante. Veja que o fabricante diz que o atraso relativo do sinal é de 5,03 nanosegundos por metro. Então, para 15 metros, teremos um atraso de 75,45 nanosegundos, extremamente próximo do valor encontrado anteriormente. Temos agora um outro tipo de cabo mais utilizado em sistemas de TV, o RG6, que tem como característica de dielétrico o polietileno expandido. Neste caso, a impedância característica é de 75 ohms mais ou menos 3 ohms e a velocidade de propagação relativa de 85%. Para esse cabo RG6, a impedância varia entre 75 ohms mais ou menos 3 ohms, entre 72 ohms e 78 ohms. A velocidade relativa é 85% ou 0,85, o que significa que nesse cabo a onda se propaga na velocidade de 2,55 vezes 10 oitava metros por segundo. É um cabo coaxial adequado para sinais de vídeo, cuja impedância nominal é 75 ohms, com uma cobertura de malha de 60% ou 90%. E lembrando que o polietileno esponjoso, a velocidade relativa mais alta agora é de 85%. A espessura externa desse cabo é de cerca um pouco menor de 7 milímetros. Vamos agora calcular o atraso dado por um segmento também de 15 metros do cabo RG6, tem um VF de 85%. Fazemos substituição na equação ΔT em nanosegundos e encontramos 58,86 nanosegundos. O quadro agora mostra os dois tipos de cabo, o RG58C/U e o RG6, os dielétricos, a velocidade relativa e o atraso em 15 metros. Observe que o polietileno expandido com bolhas de ar tem a velocidade relativa mais alta e um atraso menor. Estamos considerando aí a velocidade de propagação da onda eletromagnética no vácuo, cerca de 3 vezes 10 oitavas metros por segundo. Nosso terceiro item é a constante de fase da linha e defasagem. A constante de fase beta para uma linha considerada sem perdas é dada por 2π sobre o lambda da linha em metros, ou π vezes a frequência em MHz, dividido pela velocidade de fase ou relativa vezes 150. Nessa equação, aproximamos C pelo valor de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Aí temos cada um dos parâmetros, especialmente interessados em beta, que é a constante de fase da linha de transmissão, expressa em radianos por metro. Temos ainda o comprimento de onda na linha e a frequência de operação em megahertz nessa equação. O atraso introduzido por um segmento de linha de transmissão tanto pode ser um atraso no tempo, como nós vimos até agora, e também por uma defasagem entre o ponto de aplicação do sinal e a distância considerada, expresso em unidades de ângulos, radianos ou graus. O ângulo de defasagem, expresso em radianos, é dado por θ radiano igual a beta radiano por metro vezes o comprimento da linha, o segmento de linha em metros. Aí está a equação, aí estão cada um dos parâmetros da equação. No nosso próximo exercício, nós queremos saber qual a defasagem introduzida por 15 metros do cabo RG58C/U na frequência de 700 MHz. Nós queremos a resposta radianos em graus. Calculamos primeiro a constante de fase beta, em seguida calculamos θ e encontramos 331,6915321 radianos, que é o atraso, mas que é um resultado pavoroso. Nós sabemos que um círculo completo apresenta 2π radianos, que é cerca de 6,28 radianos. Então, onde é que aparecem esses mais de 331 radianos? Será que não tem um jeito melhor de apresentar? Tem sim, vamos ver. Primeiro vamos dividir esse valor por 2π e mantendo apenas a parte
parte fracionária, 52,79 aproximadamente. Agora tiramos a parte inteira e mantemos a parte fracionária, 0,79034691 radianos. Multiplicamos a parte fracionária por 2π e obtemos 4,96589608 radianos, que é a menor designação do arco. Essa é a defasagem introduzida pelo segmento de 15 metros do cabo RG58 considerado. Para determinarmos a defasagem em graus, vamos multiplicar o valor em radianos por 180 dividido por π. Encontramos um pouco mais de 284 graus. Essa é a defasagem introduzida por 15 metros do cabo RG58U, ou 4,96 radianos, ou cerca de 284,5 graus. No próximo exemplo, vamos repetir o nosso cálculo, só que agora utilizando o cabo RG6, cuja velocidade de fase é 85%. De novo, calculamos o valor de beta, calculamos o valor de θ, encontramos muito mais do que 2π radianos. Então vamos de novo fazer a menor designação do ângulo. Vamos dividir por 2π e manter apenas a parte fracionária. A parte fracionária multiplicamos por 2π e encontramos a menor designação do arco de atraso, que é cerca de 1,1 radianos. Agora vamos transformar para graus e obtemos cerca de 63,5 graus. Então 15 metros desse cabo vai introduzir uma defasagem de cerca de 1,1 radianos ou 63,52 graus. Temos no nosso quadro o tipo de cabos RG58C/U e o RG6, tipo do dielétrico, velocidade relativa, o atraso em 15 metros e a defasagem dada em 15 metros, tanto em radianos quanto em graus. Observe que o RG6, devido ao polietileno expandido, tem a velocidade relativa mais alta e um atraso, portanto, menor. O nosso quarto item é o comprimento de onda na linha. Numa linha de transmissão, o comprimento de onda de operação é dado por a equação mostrada: 300 vezes a velocidade de fase relativa dividido pela frequência MHz. Estamos aproximando a velocidade de propagação eletromagnética no vácuo por 3 vezes 10 oitava. Vamos agora calcular para a frequência de 700 MHz qual é o comprimento de onda no cabo RG58, no cabo RG6 e no vácuo. Então, para o cabo RG58, aplicamos a equação e achamos que cerca de 28,4 centímetros. No cabo RG6, cerca de 36,4 centímetros. E para o vácuo, cerca de 42,8 centímetros. Observe que a frequência não se altera, a velocidade se altera com o dielétrico e assim o comprimento de onda é diferente para cada tipo de dielétrico e para o vácuo. No quadro agora nós temos a comparação entre o RG58C/U e o RG6 em função do dielétrico, velocidade relativa e do comprimento de onda na frequência de 700 MHz. Observe que o comprimento de onda varia na linha e é também diferente do valor no vácuo. Vejamos algumas considerações finais. A atenuação do sinal, conforme ele se propaga na linha, vai ser função dos parâmetros elétricos dessa linha e da frequência de operação. Os parâmetros da linha são função da geometria dos condutores, do tipo de elétrico e do condutor utilizado. Os 3 parâmetros que vão caracterizar o comportamento do sinal numa linha são a impedância característica, a constante de atenuação alfa e a constante de fase beta. A atenuação por unidade de comprimento indica o quanto o sinal é atenuado conforme se propaga na linha. E a constante de fase deve uma variação de fase ao longo do percurso do sinal na linha. Devido a essa velocidade relativa ser inferior a 100%, existe um atraso na propagação do sinal na linha. Entre você aplicar o sinal numa extremidade e surgir na outra, há um atraso. É o princípio básico do TDR. Devido também à velocidade de propagação ser reduzida, o comprimento de onda na linha é menor. Se você tiver um interesse no assunto, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac do Rio de Janeiro. Você vai encontrar lá diversos exercícios, aplicações e exercícios resolvidos em sistemas de telecomunicações, propagação em antenas, sistemas ópticos e outras aplicações. O que nós vimos neste vídeo? Um segmento de linha de transmissão introduz retardo no tempo, defasagem e, devido ao dielétrico, altera o comprimento de onda do sinal que nele se propaga. Se você gostou desse vídeo, ajude o Google a divulgá-lo a outros interessados. Ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Deixe o seu like, deixe também as suas sugestões de novos assuntos a serem abordados aqui no canal. Obrigado. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Afinal, o que é estado estacionário? Como
como o sinal se comporta em uma linha de transmissão durante a condição de estado estacionário. Como usamos esse conhecimento na análise de projeto de sistemas de telecomunicações. Você encontra aqui no canal diversos vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas, sistemas de telecomunicações, medidas em telecomunicações e eletrônica aplicada. Se você ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.